Olá amigos que acompanham as postagens do portal Riacho em Foco e também estão acompanhando esta série de muita notícias sobre a história de Riacho dos Cavalos. Vamos lá, vamos dar início. Título do livro Riacho dos Cavalos e sua história, autor Benedito Carneiro Vaz. E agora nós iremos trazer para você um pouco de algo muito interessante que já foi falado aqui sobre missões de Frei Damião, missa do domingo. Quem não viu ainda está no último vídeo postado sobre a história de Riacho, quermesses, Semana Santa, desobriga, festa de Argolinha. E agora nós vamos falar um pouco sobre, nós também falamos já sobre os ciganos, sobre o carnaval, e agora vamos falar sobre os comícios da época. Um dos eventos que mais animava o povo de Riacho dos Cavalos era os comícios e as festas políticas dos partidos PSD e UDN. Os partidos da época, né? PSD e UDN. Os partidos traziam oradores e bandas de música para animar os seus comícios. O povo se entusiasmava demais, era uma luta muito acirrada, pois cada partido queria superar o outro. Os políticos faziam muitas passeatas, soltando muitos foguetões, vinha muita gente dos lugares mais próximos. Era uma verdadeira festa. No dia 7 de setembro, uma das comemorações mais bonitas de Riacho dos Cavalos era a parada do dia 7 de setembro. Nesse dia, as duas escolas existentes em Riacho levavam seus alunos para desfilarem pelas ruas do distrito. Os alunos da escola da minha mãe, a professora Maria Carneiro Vaz, usavam, além da farda, fitas verdes e amarelas e o distintivo da escola, que era de cor vermelha. Enquanto os alunos da escola da professora Nautília Carneiro de Freitas usavam, além da farda, fitas amarelas e verdes e o distintivo da escola, que era de cor azul. Quando os alunos passavam pelas ruas, o povo os aplaudia. Era sempre um dia de muita alegria para o distrito de Riacho dos Cavalos. As pescarias, vamos saber como eram as pescarias há muitos anos atrás. Durante a grande estiagem de 1940 e 42, a salvação da população de Riacho dos Cavalos foram as pescarias. O açude público estava com enorme quantidade de peixes, como traíra, curimatã, piau, tucunaré e outros. Essa pescaria era feita à noite, usando-se lamparinas, pois em Riacho dos Cavalos não havia energia elétrica. Diariamente chegavam famílias e mais famílias, vindas principalmente da cidade de Carnaúba dos Dantas. Interessante isso, viu? Pessoas vinham de Carnaúba dos Dantas, Timbaúba dos Batistas e Jardim de Piranhas. Muitos potiguar aqui, viu? Do estado do Rio Grande do Norte, para realizarem pescarias. A quantidade de peixes era tão grande que grande parte era comercializada em Mossoró e Campina Grande. Em face disso, apesar da grande seca, ocorreu muito dinheiro em Riacho dos Cavalos nesse período. Sempre se abriu uma porta, né? Ao mesmo tempo, diversos fazendeiros de Brejo do Cruz, Jericó e Jardim de Piranhas e outras localidades vieram salvar seu gado com o capim plantado na revência do açude de Riacho dos Cavalos. Vamos falar um pouco agora das feiras, como eram as feiras na nossa querida Riacho. Segundo me falou deixa eu ver aqui para colocar aqui. Segundo me falou minha mãe, a mãe do autor do livro, por volta de 1933, o mercado público de Riacho dos Cavalos era uma grande latada, coberto de folhas e galhos de plantas.
Em volta dessa latada funcionavam todas as casas comerciais, enquanto dentro funcionava apenas o açougue. Nos domingos acontecia a feira, hoje é no sábado, né? A primeira sangria do açude de Riacho dos Cavalos. Quem quer saber? Vou deixar para amanhã não, vou contar hoje. A primeira sangria do açude de Riacho dos Cavalos ocorreu em 1934. Ele foi construído em 32. Em 34 ele sangrou. Naquele ano o inverno foi tão prolongado e as chuvas eram muito fortes. Conforme disse minha mãe numa certa madrugada, ela acordou com um enorme barulho. Era o açude de Riacho dos Cavalos sangrando. Como era bom, né? As chuvas eram muito grossas, com muito vento, relâmpago e trovões. Os trovões eram muito fortes e abalavam tudo naquela época. Naquela época o distrito de Riacho dos Cavalos ficou completamente alagado. O primeiro rádio de Riacho dos Cavalos nós vamos saber agora. O primeiro rádio a tocar em Riacho dos Cavalos foi comprado por uma sociedade da qual minha mãe, Maria Carneiro Vaz, fazia parte. Formada por habitantes do distrito. A sociedade foi organizada pelo agente fiscal Manuel Borges de Miranda. O rádio funcionava a bateria e fez um grande sucesso. Diariamente, a partir das 18 horas, a população se reunia no barraco de Major Velho Carneiro, local onde o aparelho funcionava. Como não havia energia elétrica, o local era iluminado por lâmpadas a gás. O rádio transmitia as notícias e tocava músicas. Era um momento de muita alegria para o povo de Riacho dos Cavalos. Imagina uma pessoa que nasceu há poucos anos ouvindo uma história dessa para ver a diferença que era antes. O pessoal se reunia em festa, em alegria, para ouvir um rádio tocando músicas e trazendo notícias, né? Isso era uma festa. Hoje toda criança tem um celular com tudo nas mãos. Todas as noites passei a assistir essa programação do rádio. Vamos falar um pouco agora deixa eu ver se dá. Vou ler essa aqui e por hoje só. A campanha eleitoral de 1930. Vamos saber um pouco como foi lá. Em 1930 houve eleição para presidente da República. Disputa ocorreu entre o PRPista, o partido do presidente da República, Wellington Luiz, e a Aliança Liberal, que apoiava quem? Que apoiava Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa como candidato a vice-presidente. Meu pai era partidário da Aliança Liberal, trabalhando ao lado do primo Rui e Janduí Carneiro. Certo dia meu pai recebeu das mãos de um mensageiro uma carta de Janduí Carneiro informando que saísse imediatamente de Riacho dos Cavalos juntamente com a família e fosse para Micaela. Micaela era uma fazenda do meu avô materno, pois estava vindo um bando de mais ou menos 60 homens pertencentes ao partido adversário do meu pai para pegar algumas pessoas. Dentre essas pessoas constava o nome do meu pai. Então, com muita pressa, meu pai reuniu a esposa e os filhos e os sobrinhos, Severino Vieira, Birita e José Vieira Primo, José de Pedro, e seguiu para Micaela. Minha mãe falou que eu era um bebê, fui numa maca em seus braços. No percurso da viagem para Micaela, quando chegávamos próximo à cidade de Jericó, meu pai se deparou com um cavaleiro que falou para ele voltar e não passar em Jericó, pois a cidade estava sendo invadida pelo grupo de perrepista. Então mamãe começou a chorar, pedindo a papai para que ele fizesse de acordo com o cavaleiro havia dito. Mas como meu pai era muito
perspicaz, continuou a viagem, afirmando que sabia o que estava fazendo. De fato, o que o cavaleiro havia falado era uma cilada para meu pai, pois a minha família passou em Jericó, onde estava tudo na mais perfeita ordem, e seguimos em frente, chegando em paz a Micaela, onde passamos mais ou menos uns 10 dias. Quando estávamos na Micaela, meu tio paterno, Major Velho Carneiro, mandou avisar meu pai que o grupo de perrepeiro havia estado em Riacho dos Cavalos, conforme avisou o nosso primo Janduí, e que o grupo, ao chegar em Riacho dos Cavalos, foi direto para a nossa residência. Ao retornarmos a Riacho dos Cavalos, nosso precipício contou que se achava no alpendre da nossa casa quando o grupo lá chegou e que os homens queriam quebrar a porta principal da residência. Nesse momento, Simplício era uma pessoa, eu disse Principlício, mas primo Simplício, deixa eu ver onde é que eu estou. Nesse momento, Simplício comentou que as estrelas azuis pintadas na parede da nossa casa era uma demonstração que o pessoal da casa era perripista, seja do partido perripista, assim como o azul era a cor dos perripistas. Eles acreditaram e não quebraram a referida porta. É porque tem hora que o livro tem umas letras que é ruim de juntar. Acontece que a cor da Aliança Liberal, o partido que meu pai fazia parte, era o vermelho, mas como Deus é muito bom, nessa casa estava pintada de branco com algumas estrelas azuis para a realização do evento Desobriga, que ocorria anualmente em Riacho dos Cavalos, presidido pelo Monsenhor Constantino Vieira. Essas estrelas foram, portanto, a salvação da nossa casa, pois se eles tivessem quebrado a porta, teriam visto de cara um grande retrato do corpo interino de João Pessoa, candidato do Partido Liberal, na parede da sala principal, e não saberíamos o que poderia ter acontecido na casa dos meus pais. Amanhã iremos trazer mais histórias de Riacho dos Cavalos, morador da Serra Redonda, experiências de sertanejo.